Legião da Boa Vontade é uma entidade beneficente sem fins econômicos de caráter educacional, cultural e de assistência social. Foi fundada em 1º de janeiro de 1950, Dia da Paz e da Confraternização Universal, no Rio de Janeiro, pelo radialista Alziro Zaru. A LBV atua em diversas cidades brasileiras por meio de 82 unidades socioeducacionais, entre elas escolas de educação básica, escolas de capacitação profissional, abrigo para idosos e centros comunitários de assistência social, com o objetivo de ajudar famílias de baixa renda, promovendo educação, trabalho e alimentação a quem precisa. No Rio de Janeiro, a LBV desenvolve seu trabalho no Centro Educacional José de Paiva Neto. Com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, o Centro Educacional atende diariamente em regime integral cerca de 700 alunos, oferecendo desde a educação infantil ao ensino fundamental 2, esporte, alimentação saudável, cultura e segurança. Tudo isso aliado à espiritualidade ecumênica, diferencial das escolas da LBV. A unidade escolar é composta de 22 salas de aula, berçário, plaquitário, solário, ambulatório médico, quadra poliesportiva e auditório. Na LBV, há cerca de 73 centros comunitários de assistência social devidamente registrados no Conselho Nacional de Assistência Social, Decreto número 70.489 de 1966. As ações da LBV atendem à legislação e política nacional de assistência social e enquadram-se, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, em serviços de proteção social básica, convivência, fortalecimento de vínculos e proteção social especial de alta complexidade. A proteção social básica tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulos acessos aos serviços públicos, dentre outros, e ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. Discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiência, entre outros, trabalhando na prevenção de ruptura de vínculos familiares e comunitários, ofertando serviços de capacitação, educação, abrigo, grupos de convivência, auxílio enxoval, cesta básica, etc. A LBV acredita no futuro de milhares de crianças e adolescentes e, por isso, investe nela desde o ventre materno. Todas as suas atividades desenvolvidas são ricas em experiências lúdicas, culturais, artística e esportiva, como forma de expressão, interação, aprendizagem, convivência e proteção social. Estas ações proporcionam uma forma cidadã conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, regulamentado pela Lei Federal 8.069 de 1990, é o principal marco dos direitos da criança e dos adolescentes. O ECA reconhece que as crianças e os adolescentes são sujeitos de direito em condição de desenvolvimento e, portanto, deve ser prioridade absoluta do Estado. Essa lei prevê às crianças e os adolescentes ao direito à vida, à saúde, à alimentação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à educação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à convivência familiar e comunitária, e tem por finalidade salvaguarda de agressões, trauma e situações de risco, aqueles que estão em desenvolvimento emocional, físico e social,
evitando o impacto negativo que se estenda à vida adulta e que possam resultar em um prejuízo para a pessoa e a coletividade. A Legião da Boa Vontade, desde a sua fundação, procura trabalhar para além das questões psicossociais, compreendendo a necessidade de fazer mais pelas crianças e pelos adolescentes assistidos e orientando essa sociedade civil de modo que seus componentes tenham melhor qualidade de vida. Ao longo do ano ocorrem vários fóruns internacionais dos alunos da LBV, onde as próprias crianças escolhem o tema de cada edição, debate e produzem conteúdos a fim de apresentar as conclusões a seus familiares e comunidade. Encontros periódicos são realizados com familiares durante as quais são promovidos sensibilizações e reflexões acerca das funções de proteção delas. Além disso, por meio de atendimentos, ela recebe orientações e benefício para que consigam efetivar essa função, promovendo acompanhamento psicossocial da criança e do jovem acionado aos órgãos de proteção como Conselho Tutelar, Ministério Público, Juizado da Infância e da Juventude, sempre que identifica uma situação de violação do direito e ou de risco. Por exemplo, a criança cujos responsáveis vivem em situação de pobreza e a ponto de negligenciarem cuidados importantes, recebe apoio de serviços e programas para evitar que haja rompimento dos vínculos familiares. Hoje, com o ECA, buscam ser soluções efetivas para colaborar com a família nessas condições, de forma que seja possível manter a convivência delas com filhos tutelados. Atualmente também existe a preocupação de assegurar que a criança e o adolescente tenham acesso à escola e atividades de socialização e de lazer. Mesmo o jovem em conflito com a lei, a fim de garantir possibilidades educativas que contribuam para a reintegração delas na sociedade. De fato, desde a sua origem, a LBV tem dedicado atenção especial às novas gerações, sensibiliza seus atendidos e compreende que são cidadãos de direito e que podem ser protagonistas e ressignificação de sua própria história, assim como da construção de coletividade. Não só apresenta a ECA como forma de proteção a eles, mas também instigam a pensar sobre o assunto e ter criticidade quanto ao próprio papel no contexto social em que vivem e discernir seus sentimentos e fazer escolhas por uma realidade melhor para todos.